Olá, vamos retornar às nossas aulas? Então, nós falamos na última aula, encerramos falando da questão de mergulhar de cabeça nos seus problemas, né? De você buscar uma solução, um remédio para a dor do seu cliente. Então, nós vamos continuar a partir daí, dizendo que para você estruturar o seu negócio, né, você precisa, que vai ser muito mais fácil estruturar um negócio, se você entender a dor do seu cliente e buscar um remédio, uma solução para ele. Conversando com o seu cliente, você vai poder identificar com o seu cliente potencial, com um cliente provável, possível, você vai poder perguntar algumas coisas sobre o problema dele para identificar melhor essa solução. Entenda melhor qual é a relação dele com aquele problema, com aquela situação que ele vivencia ou com aquele produto que ele consome, né? Busque, inclusive, outros possíveis problemas, porque às vezes ele aponta uma única condição dentro daquela situação, daquele produto, e você pode ir muito mais além, né? Pode até descobrir coisas que ele nem se dá conta de que ele tem aqueles problemas. Entenda a importância, então, de cada um dos problemas desse seu cliente, né? Verifique, inclusive, quais são os problemas maiores, os que aparecem mais. Uma vez que você vai falar com várias pessoas, com vários clientes potenciais, veja aquilo que é um problema recorrente. Então, é ali que a gente vai encontrar talvez uma oportunidade maior. Quais são os problemas que doem mais? É isso que eu estou querendo dizer para você, né? Porque se ali é uma dor, se aquilo ali é que é a grande doença daquele seu cliente, então é ali que você vai atuar. É para aquilo que você vai buscar a solução e vai validar dessa maneira, né? Pensando em resolver o problema que o seu potencial cliente está apresentando, está sofrendo, está enfrentando. Então, você tem que provar que você tem algo para oferecer. Nós falamos lá em características empreendedoras do seu poder de persuasão. Então, você tem que saber convencer, ter essa capacidade de convencer as pessoas daquilo que você está dizendo, daquilo que você está oferecendo, daquilo que você está vendendo. Mas você, para poder provar isso que você fala, né, para poder dizer que isso que você está querendo oferecer é alguma coisa importante, você tem que validar isso em cima de teoria, em cima de experiência, né? Em cima do protótipo que a gente falou. O protótipo, eu volto a insistir com você. Normalmente, né, vem essa ideia para a gente da questão da tecnologia, de um robô, talvez alguma coisa assim. Mas o protótipo, ele pode ser uma coisa muito simples, um desenho que você faça, né, de alguma ideia que você teve, de um produto, um rascunhar lá de um processo num papel, numa cartolina. Ele pode até ser mesmo lá um computador montado, não sei, enfim, até pode estar relacionado à área da tecnologia, mas ele pode ser simplesmente um desenho, que faça com que esse cliente potencial, essas pessoas com quem você vai conversar, enxerguem isso que você está querendo, né, colocar para eles, que você está dizendo que é importante para eles. Então, é simplesmente uma maneira talvez mais visual, eu vou usar esse termo, de enxergar a sua ideia. Né, de tirar ela aqui de dentro da sua cabeça e mostrar para a pessoa de alguma maneira. Porque às vezes você vai ter que construir um produto. E antes de saber se isso é interessante, você já vai construir a sua fábrica? Você primeiro vai mostrar, né, para as pessoas, depois você vai buscar esses recursos, vai buscar um parceiro, vai ver que maquinário você precisa para elaborar aquele produto, por exemplo. Então, o protótipo ele vai servir para isso, né? Ele é um modelo, alguma coisa desenhada que pode ser bastante simples, pode ser numa cartolina, pode ser um slide com um desenho efetuado, pode ser até alguma coisa bastante real, né? Similar ao produto que você está pensando, mas é alguma forma mais visual, talvez, de alguém enxergar essa ideia que você está tendo. Nós vamos falar sobre a questão do produto mínimo viável, né? Então, nenhum empreendedor, nenhuma startup consegue produzir um produto que vai satisfazer a todo mundo, todos os clientes. É impossível, não existe essa condição, esse 100%. Porque isso vai significar também o seguinte, esse produto ele vai ter que ter muitos valores agregados, muitas funcionalidades, né? E o desenvolvimento disso levaria anos. E quanto dinheiro você precisaria para elaborar alguma coisa que atendesse a todos e a todas as dores que todos têm. Até você conseguir lançar esse produto, provavelmente muito dele já seria obsoleto, se não ele totalmente, integralmente. Porque o mundo, né, como nós falamos, ele é dinâmico, as pessoas vão buscando e conhecendo outras informações, outras situações, e aquilo que era uma dor, de repente, já foi esquecido até.
A gente já está numa nova condição. Então você tem que ser um pouco mais rápido, inclusive, né, na elaboração e na colocação da prática da sua ideia. E você tem que pensar que o importante é coletar as informações em relação ao seu cliente potencial sobre o que é importante, que funcionalidades, que valores, né, em relação àquele produto, àquele serviço, você vai adicionar, ao menos no momento inicial. Depois pode ser que você vá evoluindo esta ideia, agregando outras coisas, né, outras formas ou outras condições em relação a ele. Mas num primeiro momento, veja aquilo que é muito importante, né, aquilo que é o mínimo, né, para que aquele produto comece a ser colocado em prática, oferecido, vendido, enfim. Tem uma frase aqui, que provavelmente você vai estar vendo junto comigo, dizendo assim: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, é porque você gastou dinheiro demais nele. Elaborou muito. E aquilo que eu falei, às vezes você gasta dinheiro demais, né? Vai ficar construindo, levando muito tempo e gastar muito dinheiro, e quando você apresenta aquilo, você vai descobrir que aquilo nem tem interesse mais, ou que não é daquele jeito que quer, e vai acabar percebendo que perdeu tempo e dinheiro, né? Faça um desenho simples, né, com funcionalidades reduzidas naquele produto. Você pode simular em vídeo, você pode colocar numa planilha, enfim. Então veja assim, qual é o mínimo esforço que você pode fazer inicialmente para tornar, né, um produto, um serviço possível de ser mostrado, de ser compreendido, e para você testar essa solução que você está oferecendo para esse problema. Qual é o mínimo necessário? Porque aí, a partir disso, você pode ir agregando todos os valores, todas as modificações necessárias, né? Você pode construir inicialmente o protótipo que nós falamos para mostrar para o seu cliente o funcionamento do seu produto, mas depois de conversar com esse seu cliente, você vai pensar em outras soluções, em outros elementos necessários para colocar isso em prática, para melhorar, né, esse formato inicial que você deu. Então, nós vamos agora falar sobre a definição do modelo de negócios. O que é um modelo de negócios? Então, o modelo de negócios, ele vai fazer o seguinte: ele vai descrever como uma empresa cria, entrega e captura valor. Então, criação, entrega e capturação de valor em relação àquele negócio lá. Não existe assim um modelo específico, a gente não tem talvez uma receita de bolo e dizer que todo mundo vai seguir e vai agir da mesma maneira, porque as oportunidades são muitas, as opções são diversas, o mundo é dinâmico, os clientes têm pensamentos variados, né? Nós precisamos descobrir tudo isso em relação àquilo que é o nosso negócio. Então, como é que você vai fazer para descrever o seu modelo de negócio? Nós vamos apresentar para você uma metodologia aqui. Nós vamos apresentar para você o Canvas. Nesse momento você está vendo aí na sua tela o desenho inicial do Canvas. Eu vou sugerir para você, nós vimos até numa imagem anterior, lembra quando nós comentamos dos papeizinhos, né, de recadinhos, aqueles autocolantes? Nós vimos uma imagem do Canvas já montado. Então, eu vou sugerir para você, de repente, fazer isso para uma situação até pessoal sua, do seu dia a dia. Coloca isso lá numa parede, veja uma parede lá da sua casa, uma parede lá no seu escritório, onde você possa fazer esse desenho. Faça numa cartolina mesmo, não precisa de grandes recursos. Inicialmente, lembra que eu falei? Seja bastante simples, bastante conciso, gaste o menos que for necessário, até mesmo para fazer a elaboração do seu Canvas. Bom, o Canvas, ele vai trabalhar 9 áreas específicas que você precisa saber em relação ao seu negócio. Nós vamos falar de cada uma delas. Conforme eu for falando, você vai acompanhar aí no desenho onde elas se situam. O importante lembrar é que a construção disso, você vai ver conforme nós formos falando, nós vamos seguir uma sequência aí da direita, do lado direito para o lado esquerdo, você vai estar enxergando desta maneira, tá? Então, o primeiro item, nós vamos falar sobre segmento de cliente. Então, pensa nisso em relação lá à ideia que você teve, a oportunidade que você está pensando em colocar na prática. Para quem é que você vai gerar valor? Né? Então, você está lá com uma ideia, para quem é? Quem é o cliente importante para você? Se você está pensando em uma solução para a área da educação, o seu cliente talvez seja ou os alunos de uma instituição de ensino, ou os professores, ou os donos desse negócio. Então, direcione, né, melhor.
qual é o mercado. É um mercado, é massa, é um nicho específico, ele é segmentado, né, para uma população em particular, uma camada específica, para um grupo que tem um nível sociocultural específico, enfim, pode ser para um grupo que tem uma religião específica, pode ser alguma coisa para quem é do mundo desportista, né, quem é da área de educação física, por exemplo. Então, você tem que determinar para quem é que você vai gerar valor. Que cliente é o cliente mais importante para você? Isso não significa que somente aquele grupo para quem você está direcionando aquele serviço ou aquele produto seja usuário daquilo. Pode ser que eventualmente outras pessoas descubram a necessidade, né, ou se interessem por aquilo lá, que nem estejam inseridas especificamente, mas você tem que definir quem é, né? Qual é o segmento de clientes que você vai atingir. Que segmento de cliente tem aquela determinada dor que a gente falou, para quem você vai buscar o remédio e encontrar a solução. Proposta de valor, é o segundo item, você está enxergando aí na sua tela, está lá no formato de um presentinho, né? Que a gente gosta de receber. O presente significa um valor, tem um valor determinado, que pode ser até um valor emocional, né? A gente recebe um presente de uma pessoa querida, fica emocionado e tudo mais, não olha para a questão do dinheiro, mas também pode ser a questão de quanto é que custou aquilo. Então, a proposta de valor é isso, né? Ela resolve aí o problema de um determinado segmento do cliente, satisfaz uma necessidade de um cliente de um segmento ou de outro, e cada proposta de valor vai descrever o conjunto de produtos, de serviços que vai agregar alguma coisa para esse cliente específico, né? Pense, inclusive, o seguinte, agregar valor não necessariamente significa reduzir custos, né? O cliente, você vai ver aí em aulas de marketing, talvez já tenha até visto, o cliente, ele muitas vezes vai dar valor para coisas muito mais importantes do que a redução do preço que ele pode pagar em alguma coisa. A redução do preço também é importante para o cliente, mas às vezes ele é capaz de pagar muito mais caro por alguma coisa que agregue muito mais valor, né? Que traga uma solução muito melhor para o problema que ele tem, né? Ele pode pagar uma fortuna, às vezes, por uma coisa que ele entenda que ele tem uma necessidade extrema daquilo. Então, inserir valor dentro de alguma coisa, de um produto, de um serviço, muitas vezes o empreendedor ele fica buscando a questão da redução de custo para no final reduzir o preço para o cliente. Mas pense, né, com atenção em relação a esse item, porque o cliente pode entender como valor e pode até querer um produto mais caro por uma questão de status. Então você tem que, por isso que você primeiro vai reconhecer quem é esse seu cliente, para identificar como é que ele pensa, né, o que ele entende aí sobre essa questão do valor, né, qual que é a importância para ele. É o sentimento que está envolvido nessa situação? É a questão financeira? É a qualidade de vida que está inserida dentro disso? É a responsabilidade social e ambiental que você demonstra que tem e que ele, adquirindo esse serviço ou esse produto, também, né, se sente responsável? Tem cliente, a gente tem um dado muito interessante em relação a isso. Isso agrega muito valor hoje em dia para um produto, para um serviço, a questão da responsabilidade. Tem uma pesquisa mundial que avaliou o seguinte em relação a clientes. 70% dos clientes no mundo, eles deixam de comprar, de adquirir um produto ou de utilizar um serviço de empresas que não são responsáveis. Quando eles descobrem, por exemplo, que você tem trabalho escravo, né? Que você maltratou pessoas, que você não atende bem os seus funcionários internamente, não cumpre seus acordos das relações de trabalho, ou quando você destrói natureza, essas coisas todas, 70% dos clientes hoje em dia deixam de comprar de você. No Brasil, apesar de nós sermos um país em termos de responsabilidade social e ambiental, que estamos, obviamente, pelo nosso tempo de história, atrás de outros países como a Alemanha, Itália, mas que não dá para a gente comparar em função do tempo de história, né, e de desenvolvimento que cada um tem, mesmo assim, no nosso país o dado já é alto. 27 a 30% dos clientes deixam de comprar nesse país se descobrem que você não é responsável. Então, olha só o que é valor para esse cliente. E eu vou te dizer uma coisa importante, porque era aquilo que eu estava falando da questão financeira. A maioria ainda dos produtos que são produtos oriundos desse tema responsabilidade, eles são mais caros.
mas o cliente está procurando por eles. Né? Ele é capaz de deixar de comprar de você, porque você não é responsável, apesar de você oferecer um produto muito mais em conta. Até porque isso também denota, né? Vai levá-lo para uma questão do status. Uma pessoa que tem responsabilidade social e ambiental, ela é vista de uma outra maneira hoje em dia. Ela é uma pessoa antenada, uma pessoa ética. Lembra que eu falei? Nós estamos num mundo, não num mundo ético, mas numa mudança cultural, numa mudança de era. Estamos caminhando para um mundo mais ético, mais responsável. Então, olha que diferença isso pode fazer no seu negócio. Então, pense nessa questão da proposta de valor. Né? O que é importante para o seu cliente? Não é o que você acha que é importante. É o que o seu cliente acha que é importante naquele produto, naquele serviço. Tenha essa sensibilidade. Veja aí os temas emergentes, atuais, né? O que é que o mercado está colocando, o que é que os clientes, às vezes até de produtos diferentes do seu. A Disney, a empresa Disney, a Disney Corporation, veja só, qual é a atividade fim daquele negócio? Entretenimento, ponto. Né? Eles oferecem, de um modo geral, entretenimento. As pesquisas que a Disney faz para o seu negócio, ela faz em empresas das mais diversas áreas. Então, eles, por exemplo, entram em contato com farmácias, com padarias, com bancos, com seguradoras, para saber, por exemplo, como essas empresas atendem o cliente. São negócios completamente diferentes do negócio deles. Mas eles entram em contato porque o cliente te compara com todo mundo. E porque o cliente, no final das coisas, dentro da diversidade de produtos que ele utiliza, de serviços, né, que ele utiliza, ele normalmente quer coisas muito parecidas. Essa questão do valor acaba sendo muito parecida, a questão da qualidade de vida, a questão da responsabilidade, a questão da eficiência. Então a Disney faz um benchmarking com empresas de ramos completamente diferentes do dela, para colocar, né, fazer uma transformação baseados no que o cliente, porque o cliente vai comparar a Disney com todo mundo. Imagina a seguinte situação. Vamos lembrar aquela história que eu falei do banco. Eu fui lá no banco, não tinha caneta. O que eu fui fazer no banco? Um depósito. O que eu preciso para fazer o depósito? Uma caneta, o envelope do depósito e o caixa eletrônico funcionando, certo? Não tinha um dos itens. Se eu não tivesse lá a caneta, eu não conseguiria fazer o depósito, não estaria sendo atendida no serviço que eu fui buscar. Mas eu vou na padaria do meu bairro. Então, veja só, lá no banco, teoricamente, eu tenho a moça, inclusive aquela mocinha que me atendeu, ela é no mínimo uma universitária, né? Uma aluna como você, uma trainee normalmente. Então, já tem uma formação um pouco maior do que provavelmente a atendente da padaria do meu bairro, que eu inclusive conheço, vou falar para você. Ela não tem o primeiro grau completo. Mas sabe como ela me atende quando eu chego lá? Oi, dona Milena, tudo bem? Como é que você vai? Vai levar o pãozinho hoje? Olha, o pão de queijo tá ótimo, hein? E seu filhinho, tá tudo bem? Ah, leva esse docinho aqui que ele gosta, tá fresquinho. E o maridão? Ela me conhece, ela me trata de uma maneira diferente. E aí eu penso assim, sabe por que eu saí e troquei de banco? Porque o banco não consegue me atender com toda a estrutura que tem, com todas as ferramentas que tem, ele não consegue me oferecer um serviço à altura do serviço da padaria, que tem uma estrutura muito menor e um conhecimento muito menor dentro daqueles funcionários, dentro do contexto lá. Né? Então, o banco me oferece um serviço, inclusive, mais caro, mas não me dá o valor que eu quero. E às vezes eu estou lá comprando um pãozinho, que é uma coisa baratíssima, com uma qualidade maior. E aí eu faço essa comparação, é o que eu falei da Disney. Ele faz esse tipo de comparação, o cliente. Fala, caramba, né? Num lugar com muito menos recurso, né? Num lugar onde eu vou gastar muito menos dinheiro, porque eu gasto muito menos dinheiro na padaria do que lá dentro do banco, me atendem muito melhor. Dão solução para todos os meus problemas. Né? Ela já sabe mais ou menos o horário que eu vou. Ela já sabe mais ou menos os produtos que eu consumo, né? Que eu costumo consumir. Então, a proposta de valor é uma questão muito importante. Para finalizar esse bloco, nós vamos para a questão dos canais. Vamos falar dos canais. Então, o bloco canais vai descrever como a empresa estabelece a comunicação que ela vai ter com aquele segmento, com aquele público definido, né? Com aquele cliente desejado, a fim de entregar essa proposta. Então, você está vendo aí no seu desenho, tem até lá um caminhãozinho, né? Como é que a gente vai fazer essa comunicação, essa interface com o nosso cliente? Como é que nós vamos levar para ele
essa ideia, como é que nós vamos fazer ele enxergar, né, e querer adquirir esse produto com essa proposta de valor que nós inserimos dentro dele. Então, só reforçando, nós vamos voltar aqui para falar o seguinte: é importante, o segmento de cliente que você vai atender, é importante, 2, a proposta de valor que você vai colocar, né, dentro do produto que você vai oferecer, dentro do serviço. 3, é importante o canal, né? Como é que você vai estabelecer a sua comunicação? Como é que você vai falar com esse cliente? Como é que você vai atingir? Como é que você vai mostrar para ele, como é que vai fazer ele entender, conhecer o seu produto, entender a importância, a necessidade que ele tem em relação àquilo? Como é também que ele vai te dar todo esse feedback do que é importante para ele, né? Do que é que ele está esperando em produtos similares como aquele que você está oferecendo, em serviços como aquele que você está oferecendo. Então, pensa nessa condição também da questão do canal, da forma de comunicação com o seu cliente. E nós vamos fechar falando desse item para darmos continuidade na próxima aula. Relacionamento com os clientes, né? Como é que vai ser o seu relacionamento? O relacionamento com o seu cliente, ele pode ser diverso. Ele pode ser um relacionamento bastante pessoal. Lembra que eu falei da padaria? É um relacionamento bastante pessoal, que aquela funcionária com pouco conhecimento imprime, né, no dia a dia dela comigo quando eu chego lá naquela padaria. Pode ser um atendimento, um relacionamento totalmente automatizado, como acaba acontecendo lá no banco. Não importa. Você pode fazer uma assistência pessoal, você pode ter um atendimento self-service, como é lá o caixa eletrônico, né? Pode ser totalmente automatizado, desculpe. O importante é atender o seu cliente, é ter um bom relacionamento. Nesse formato que você estabelecer de relação com o cliente, isso atender às necessidades dele. O banco tem lá os equipamentos mais modernos, gasta muito dinheiro com aqueles equipamentos todos que ele me oferece, mas não me atende. Então, o seu relacionamento tem que prever isso, né? O atendimento que você vai fazer e que vai ter um resultado satisfatório para aquele que vai usufruir disso. De novo, reforçando, a padaria não tem conhecimento, não tem informação, me oferece um produto muito inferior em termos de valor em relação ao que eu tenho lá no banco, mas se eu pensar na questão do valor, na padaria sou melhor atendido, né? Tem um relacionamento melhor. Eu percebo que, por menor o conhecimento que tenha lá, existe um planejamento maior para o atendimento das dores que eu tenho. Que é chegar lá, comprar um pãozinho fresco, ser bem atendida, ser reconhecida como uma cliente e ser validada como uma cliente importante, porque o banco está me tratando como se ele tivesse tantos clientes que a minha pessoa não importasse, e a padaria está fazendo justamente o contrário. Na próxima aula nós continuamos. Até lá!